A alvorada trouxe-nos brancura de cânfora, assim que a noite reclamou seu negro âmbar. O jardim parece uma donzela vestida com a túnica bordada a flores e adornada com pérolas de orvalho. Ou então, jovem ruborizado de pudor, de rosas, alentado com a sombra do mirto. E esse jardim, onde o rio lembra branca mão pousada sobre um tecido verde, mostra-se agitado pela brisa. Foi com poesia do Al-Andalus que se iniciou a 10ª tertúlia do Clube Al-Mutamid, na Mesquita Central de Lisboa. Escutando textos de poetas dos séculos XI e XII, alguns deles nascidos em Silves, Beja ou Évora, então cidades muçulmanas. Laranjas são brasas vivas sobre ramos ou rostos espreitando entre colinas verdes. E a ramaria? Folhas que baloiçam ou formas frágeis que me causam pena. Nesta tertúlia falou-se das influências e heranças do árabe e do islão na língua e na cultura portuguesa. Influência esta que é muito mais vasta que simplesmente as palavras começadas por al. As expressões que nós usamos nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, os ditados que temos, a forma como encaramos a vida, por um lado um certo conformismo, mas também por outro lado também um certo espírito aventureiro que os árabes tiveram também, os árabes também foram grandes navegadores e portanto também foram aventureiros, aliás abriram-nos caminhos a nível científico e por outro lado também um certo conformismo perante a vida, digamos que é a contrapartida dos portugueses serem um povo amigável, um povo fraterno, tal como os árabes são. Não podemos esquecer a herança islâmica se quisermos fazer uma história justa, honesta e séria de Portugal, pela linguagem que ficou, mas também, repito, pela maneira de ser português. A maneira de ser português tem muito a ver também com a passagem da cultura islâmica entre nós. Portugal e Espanha têm uma experiência particularmente evidente nesta área, não só por causa do Al-Andalus, como por toda a Idade Média, ou seja, foram estas zonas que tiveram comunidades judaicas e muçulmanas. Ou seja, se as judaicas existem na Europa, as muçulmanas são específicas da Península Ibérica e durante um período da Sicília. Se pode ajudar a transformar? Penso que sim, pelo menos temos que tentar tudo neste sentido, exatamente através de uma vivência histórica, patrimonial, que é a nossa. Numa altura em que o Islão e o mundo árabe estão tão presentes na atualidade internacional, esta herança cultural dos portugueses poderia ser uma mais-valia importante no mundo da diplomacia e das relações internacionais. Quando uma pessoa qualquer do povo, num país árabe, pergunta, mas de que país é? E nós dizemos, sou português. É português, então é irmão, é da família. Dizem, eles têm essa noção, porque eles têm inclusivamente uma noção um pouco mítica do Al-Andalus, do paraíso perdido do Al-Andalus, que eles um dia tiveram que abandonar, e portanto eles têm essa noção. E os próprios governantes também têm essa noção das grandes afinidades, as afinidades em que sobretudo o Mediterrâneo não é um muro que separa, mas é de facto uma ponte que liga as duas margens, e é isso que efetivamente pode ser um contraponto, digamos, àquela Europa do Norte que atualmente nos hostiliza e o Sul, com o qual Portugal pode ter bons laços, digamos, de cooperação económica, social e cultural. Estes encontros têm sido importantes para desmontar alguns mitos e para acabar com alguns equívocos à volta da dinâmica islâmica em Portugal. Nós sabemos que a comunidade islâmica em Lisboa, em Portugal, é uma comunidade que tem uma raiz muito portuguesa, muito tem a ver com os portugueses do ultramar, portanto não é propriamente uma comunidade com
alicerces semelhantes a outras comunidades islâmicas pela Europa, mas não deixa de ser importante haver esta abertura por parte da comunidade islâmica para evitar equívocos, para acabar com alguns mitos que se foram criando em virtude, enfim, das circunstâncias em que o Islão mergulhou na última década. A cultura, de facto, é a melhor das portas, é o que abre mais as portas. E abre porquê? Porque a cultura é uma coisa desinteressada, a cultura não pretende fazer negócios, a cultura pretende compreender o outro e, portanto, digamos, a cultura é uma boa forma de abrir as portas aos negócios. Normalmente vai-se com os negócios à frente, mas isto é assim, os negócios hoje existem, amanhã troca-se de parceiros comerciais e deixam de existir. A cultura, quer dizer, o intercâmbio cultural, as semelhanças, tudo aquilo que existe e tudo aquilo que nos liga, a história, etc., isso não pode desaparecer, isso não pode ser apagado. O interesse académico pelo estudo do período islâmico no nosso país tem vindo a aumentar. Depois do 25 de Abril tem-se multiplicado nas universidades. É preciso mais, é preciso a língua e é preciso uma aposta forte ainda nesta área. Mas vê-se que as diferentes universidades têm introduzido discursos vários e de ciências sociais e humanas várias, exatamente ligados a esta temática. A arqueologia, aliás, foi a primeira área a desbloquear um bocadinho o que são os estudos árabes e islâmicos, no sentido de que, depois do 25 de Abril, começou-se a estudar o passado árabe, o que até aí era perfeitamente irrelevante. Temos o grande centro de Mertla, mas foi seguido por Silves e foi seguido, e neste momento a arqueologia árabe e islâmica e a musealização dos espaços arqueológicos está a ser extremamente importante, sobretudo a nível do sul do país. São vestígios materiais que nos levam a pensar em todas estas influências que ainda permanecem e nesta multiculturalidade que Lisboa tem na sua base. E foi de facto uma tónica que nós demos e procurámos dar também aqui com o apoio da comunidade islâmica desde o início, de enfatizar essa multiculturalidade, portanto dando uma ênfase não só a todo o período islâmico, até porque ele marca a cidade, marca a cultura, marca-nos num conjunto de aspectos e, portanto, convido-vos a visitar o castelo e este núcleo arqueológico.